Isso aqui é uma corrente no fio. Pode acontecer você ter uma superfície metálica, por exemplo, por onde circula uma corrente. Tá? Por exemplo, digamos que aqui eu tenho uma densidade de cargas que estão em movimento. Então eu vou definir uma densidade superficial de corrente. Densidade superficial de corrente. Vou simbolizar para ele para cá, como sendo um sigma vezes o V. Onde sigma é uma densidade de carga superficial e V é a velocidade dessas cargas. Isso aqui tem que ser igual à derivada da corrente I com respeito ao L. Um L perpendicular à propagação. Então é o seguinte, imagina que eu tenho uma faixa onde a corrente está se propagando. Se eu tenho aqui um comprimento dl perpendicular, o produto desse dl por esse K vai ligar a corrente que está atravessando essa faixa superficial. Então o nosso DI vai ser igual a KDL. De tal maneira que se eu integrar essa expressão em toda a extensão da minha faixa, da minha superfície, aí sim eu vou ter minha corrente total. Entendeu? Então essa quantidade aqui eu chamo de densidade superficial de correntes. Aí a pergunta agora é a seguinte: e como é que eu calcularia a força magnética se eu tivesse esta folha onde eu tenho corrente em um campo magnético? Eu calcularia da seguinte maneira: o dF é dado por um dq V vetor B. Se eu tenho uma densidade sigma de cargas, a quantidade de dq é dada por sigma ds. É isso? ds é o limite de superfície vezes V vetor B. Isso aqui é uma nova força dela. E se você integrar essa expressão, você vai ter que a força F é uma integral de superfície de sigma V vetor B. Que é o K, né? Então isso aqui, essa força aqui vai ser igual a uma integral de superfície de K vetor B. Da mesma forma, eu posso falar de uma corrente volumétrica e pensar aqui numa extensão volumétrica. Eu tenho aqui um elemento de corrente, por exemplo. Que atravessa aquela secção transversal ali. Né? Eu vou definir uma densidade volumétrica de corrente, simplesmente a densidade. Vou simbolizar com J. Esse J vai ser um DI sobre uma superfície perpendicular à propagação dela, esse terra aqui. Em analogia a essa expressão, que vai ser igual ao V. E para você calcular a corrente total dessa secção, você vai ter que integrar esse J na superfície. Então, se você integrar isso, você vai ter que V total é igual a integral de J.
E a pergunta que se faz é a seguinte: se esse objeto todo estiver num campo magnético, qual é a força que sofre? Então, em analogia a essa expressão, partindo de novo dessa expressão aqui, eu tenho assim, que é F igual a D aqui, V vezes V. Como é que eu expresso o dq se eu tenho uma densidade ρ de cargas? Ou dv. Então isso aqui é igual a ρ dv vezes a velocidade do vento. E ρ vem a densidade de corrente agora, não? Corrente volumétrica. Então eu tenho que df é igual a dv J, vetor V, e se você integrar essa expressão, você tem que F, integral de J, vetor V. É claro que essa densidade de corrente ela pode variar de ponto para ponto. Se você cortar no fio onde passa a corrente elétrica, na verdade a corrente não é uniforme. Ela tende a se distribuir na superfície dela. Então J muda de ponto para ponto. Agora, a integral de J ds vai tirar a corrente total. Então, o que importa no cálculo da força magnética. Tá bom, então? São definições da densidade superficial de corrente volumétrica. E vamos falar de uma coisa fundamental agora, que é chamada a lei da conservação da carga. Aliás, desculpe. Como é que eu escrevo um J, uma densidade de corrente, quando eu tenho apenas uma carga pontual em movimento? Eu tenho uma carga pontual Q em movimento. Como é que eu represento essa densidade de corrente? Porque então você está dizendo o seguinte, quer dizer, o ρ é igual aqui, vezes o delta, que é linha. O R depende do delta. Então o J eu posso escrever simplesmente como sendo ρ aqui, onde nesse caso o ρ é um Q vezes o delta. Então, para partículas discretas, você tem que usar a função delta de giro. Muito bom. Então, vamos falar da equação de condutividade. Imagina que eu tenho aqui um volume e eu tenho cargas atravessando esse volume. Tá? Eu tenho cargas em movimento. Eu imagino uma situação em que eu pegue um volume no espaço, cujo contorno é uma superfície. Então tem cargas aqui. Cargas atravessando. Pode mudar a velocidade no meio do caminho, muita coisa pode acontecer, mas as cargas atravessam essa superfície. Como é que eu calcularia a corrente total nessa superfície? Eu conheço de antemão a densidade de corrente de cada ponta da superfície. Então, para eu calcular a corrente total, eu vou usar essa expressão aqui. Ó. Só que agora, uma superfície fechada. Então, eu tenho uma densidade volumétrica de cargas. Eu estou no volume, eu não estou numa superfície. Nosso mundo é tridimensional agora. E eu vou calcular o nosso I, que é a corrente total, como sendo uma integral de superfície de J pela ds. Tá? O que significa essa expressão? Isso aqui está me dando a corrente que atravessa isso aqui. Se isso for igual a zero, eu digo então que a carga daquele volume não está sendo modificada. O que entra, sai. Então a quantidade de carga daquele volume não muda. Agora,
Se isso aqui não for zero, isso vai representar a carga que mudou no meu volume. Isso aqui vai me dizer quanto vale o menos Q. Ou melhor, isso aqui vai ser igual a dQ/dt. Tá? Então está dizendo o seguinte, a corrente total é igual à variação de carga. Coisa que a gente já viu essa definição, só que agora num volume que circula numa região do espaço. Então, a variação de corrente ali vai nos dizer qual é a variação de carga nesse espaço. É claro que, se sair mais carga do que entra, está havendo uma diminuição de carga total nesse volume. E o contrário. Se entra mais carga do que sai, está havendo um aumento de carga nesse volume. Isso aqui, eu vou dizer que é igual a menos variação com respeito ao tempo da integral de ρ dV. Tá? Onde a derivada atua só no ρ, não no volume. O volume está fixado. Tá claro isso? Então, carga é integral da densidade de carga no volume todo. Você pode agora usar o teorema da divergência aqui, não pode? Isso aqui é uma integral de volume. Isso aqui é uma integral de superfície. Como é que você aplica o teorema da divergência nessa integral? Isso aqui então passa a se integrar uma integral de volume da divergência de J é igual a menos a variação com o tempo da integral de volume de ρ dV. Você pode agora usar o teorema da divergência aqui, não pode? Isso aqui é uma integral de volume. Isso aqui é uma integral de superfície. Como é que você aplica o teorema da divergência nessa integral? Isso aqui então passa a se integrar uma integral de volume da divergência de J é igual a menos a variação com o tempo da integral de volume de ρ dV. E daí, se você igualar essas duas expressões, você vai ver que a divergência de J é igual a menos dV. Isso aqui tem o nome de equação da continuidade. Isso aqui é a versão integral da equação da continuidade, conservação da carga, né? Isso aqui é a versão diferencial da equação da continuidade. E as duas formas revelam a conservação da carga.